Olá, meus irmãos e meus amigos, tudo bem? Espero que sim. Vamos à palavra de Deus. Gênesis capítulo de número 3, o versículo 1 diz o seguinte: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Bom, a pergunta que não quer calar é: que serpente é esta? É importante a gente saber que no mundo animal, ou no reino animal, como preferir, serpente não necessariamente seja todas as cobras. Desculpa, todas as cobras ou víboras são serpentes, mas nem todas as serpentes são víboras ou cobras. Você sabia disso? Segundo a biologia, serpente é todo aquele animal que rasteja, ou seja, lagarto, jacaré ou crocodilo, ok? Dragão e as próprias cobras ou víboras, ok? A Bíblia não especifica que tipo de animal ou que tipo de serpente falou com Eva. Fica claro que foi um animal, não é Satanás, como alguém sugere. Não, aqui não é no sentido literal. Desculpa, não é no sentido figurado, é no sentido literal. No sentido figurado é a partir dos versículos, aqui ó, versículo 11, 12 e 13. Talvez até o 15, se você quiser ler, se a gente quiser ler, a gente pode ler até o 15. Do 11 ao 15. Ali você vai deparar com o primeiro tribunal de Deus, com um homem e com a serpente propriamente dita. Não é Satanás ainda. Assim como da mulher viria uma semente no sentido figurado, tá certo? Também na semente da serpente, no sentido figurado, viria o inimigo do homem, ok? Mas o versículo 1 do capítulo 3 deixa claro, explícito, sem margem de equívocos ou diferente interpretação, que aqui está referindo-se à serpente, ao animal. Certa vez, houve da parte da minha pessoa e de um outro obreiro, dois obreiros, que afirmaram por A mais B, mas isso é por falta de conhecimento bíblico, né? Porque uma coisa é você ler Bíblia, outra coisa é entender. E tem muitos obreiros analfabetos de Bíblia, muitos, é lamentável, são preguiçosos, porque o analfabeto geralmente são os mais preguiçosos. Existem aqueles que não têm conhecimento de leitura e por isso tropeçam em algumas tradições ou interpretações. Mas há aqueles que são preguiçosos e, além de tudo mais, são soberbos. Eles não querem dar o braço a torcer. E aí questionaram, dizendo que a serpente referida-se no capítulo 3 de Gênesis era Satanás. E mesmo mostrando na Bíblia, eles não deram o braço a torcer, pararam de questionar, mas não assumiram que de fato estavam errados. Simplesmente se calaram, omitiram. E fica claro de novo que aqui não é Satanás. O que pode ter acontecido aqui? É Satanás ter tido a oportunidade, tá certo? A oportunidade de usar a serpente. Tudo bem. Isso pode acontecer. Mas dizer que era Satanás e não a serpente, quando a Bíblia diz serpente animal,
fica por A mais B claro que não era Satanás, era uma serpente. O animal era um dos mais astutos dos animais. Tá aqui, ó. A serpente era o mais astuto de todos os animais. Se fosse Satanás, a Bíblia não diria diferente. A Bíblia seria clara em dizer que Satanás, a exemplo do que ocorreu no capítulo de número 1 de Jó, quando lemos lá acerca da aprovação de Jó, Satanás aparece na reunião onde Deus estava com seus filhos, que entende-se como os anjos, e aí Deus dirigiu-se a Satanás dizendo: de onde vens? Satanás respondeu: vim de rodear a terra e passear por ela. Então ali você observa que é um diálogo entre Satanás e Deus. Aqui o diálogo é entre a serpente, o animal, não Satanás. A serpente e o animal. Que muito provável seja um dragão. Provavelmente. Então, se alguém afirmar que o dragão conversou com Eva, não está errado. Porque dragão também é serpente. É um exemplo que eu posso dar também no livro de Jonas. Quando a Bíblia diz que um grande peixe engoliu Jonas. Alguém define esse grande peixe como a baleia. E há aqueles pregadores enfáticos que dizem isso, assim como Jó ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. A Bíblia diz do grande peixe. Se é baleia, se é orca, se é foca, se é tubarão, não se sabe. O grande peixe. Aqui a Bíblia diz serpente. E observa de novo que lá no capítulo 12 de Apocalipse, Deus faz menção ao grande dragão, a antiga serpente. Olha isso. A antiga serpente. Olha, se serpente pode ser um dragão, e a Bíblia já está sendo mais direta, né, ao mencionar o dragão, a antiga serpente. Olha isso. Quando se diz antiga, está levando-nos a livro de Gênesis, antiga serpente, para nos remeter à história de Gênesis, capítulo de número 3, e agora sim, o capítulo de número, vamos ver, capítulo de número 14, diz aqui, ó, disse, pois, o Senhor Deus à serpente, olha, não falou cobra, Deus disse com a serpente, e aqui está escrito a serpente. E disse o Senhor Deus a com crase, né? Tem aquele acentozinho ao contrário do acento agudo, com crase, que logo explica que é a substituindo com, ok? A preposição com, para, é substituída por essa palavra, com essa letra A com a crase. Então vou usar um termo mais popular, vamos lá. E disse o Senhor para a serpente, ou com a serpente: porque fizeste isto, maldita és entre todos os animais domésticos. Até aí está falando com a serpente. Por isso que foi claro aqui, e de novo vou repetir. Não disse o Senhor a Satanás, disse o Senhor a serpente. Deus disse para a serpente, ou com a serpente, não disse com Satanás. Tá certo? Maldita és entre todos os animais. Olha isso. Todos os animais domésticos. E entre todos os animais do campo. No caso, silvestre. Certo? Sobre o teu ventre andarás, porque a serpente naturalmente já rasteja, ok? E o pó comerás todos os dias da tua vida. Esta expressão, o pó comerá, pela exegese, pela interpretação, entende-se como sendo uma forma de humilhação, ok? Porque a serpente naturalmente já rasteja, tá certo? Então aqui quando diz o pó comerás, evidentemente que está referindo-se ao estado humilhante que ela viveria. Agora, na prática, que humilhação esta serpente
nessa espécie de réptil sofre, aí já não cabe nós afirmar, tá certo? Não posso fazer nenhuma afirmação que tipo de maldição. O que eu posso é falar com relação à mulher, pegar rapidinho o gancho aqui e dizer aqui, ó, versículo 16, a mulher, ou no caso, para a mulher, que tem a crase, então, para a mulher disse, multiplicarei grandemente a dor da tua gestação, em dor darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Sabe que maldição é esta? Se é que pode chamar de maldição? Provavelmente sim. Como que podemos chamar isso de maldição? Desejo será do teu marido, ou seja, o marido sentirá desejo pela mulher e a dominará. É claro que o desejo é no sentido sexual. E o domínio também é quando o homem toma posse da mulher sexualmente falando. Tá certo? Talvez isso explique o porquê que a mulher é, entre aspas, um alvo para os homens no geral, quanto à sua sensualidade, ao seu corpo, aos seus atributos físicos, tá certo? Se a maldição começou com Eva. Então é o olhar do homem que é atraído pela beleza, pelos atributos físicos, né, das mulheres, e acaba que tendo por elas desejos, e em alguns casos conseguem dominá-la, no sentido de possuí-la. Talvez o termo aqui dominar é no sentido de possuir, sexualmente falando. Isso se dá a partir daqui, do que Deus disse para a mulher. Ok? Isso tem evidências muito claras. Então é isso, meus amigos. A prova de que Deus afirmou ter falado, a prova de que a Bíblia afirma que Deus falou com a serpente e não com Satanás, que da semente dela viria, ou no caso, no sentido figurado, Satanás, na figura de uma serpente, ele persegue Israel. Quando você lê o capítulo 12 de Apocalipse, você vai ver mulher vestida de sol e tal, com a lua debaixo de seus pés, e ela é perseguida pelo dragão, a serpente. Então Satanás perseguiu Israel a fim de que o menino que viesse nascer, que no caso era Jesus, da linhagem de Judá, e Judá fazia parte, né, do clã de Jacó, que é Israel. Tá certo? Não vou explicar isso com detalhes, eu só estou dando um exemplo aqui da serpente, no caso o dragão, perseguindo a mulher. A mulher tem a figura de Israel, a nação israelita. Tá certo? Foi perseguida por Satanás e conhecemos aí a história de quando Jesus nasceu, que o anjo disse para Maria e José, ou José e Maria, fugirem para o deserto e demorarem lá, porque Herodes havia de procurar o menino. Herodes estava sendo possuído por Satanás para matar o menino. Então, essa perseguição que se deu na vida real, houve a profecia de Deus, falando que da semente da serpente viria um que feriria o calcanhar do homem, da semente da mulher, no caso Cristo, ferir o calcanhar e perseguir, até que o pegaram. Então, Jesus foi perseguido e ocasionalmente, oportunamente o pegaram, prenderam e o mataram. Mas, no terceiro dia, cumpriu-se a profecia de Deus, dizendo que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Quando Jesus ressuscita, ali é Jesus pisando a cabeça da serpente. Ok? Isso no sentido figurado. Agora, no sentido literal, capítulo 3, versículo 1 de Gênesis, ali sim, é uma serpente, espécie de réptil, que provavelmente sim era um dragão e não uma cobra, como alguém costuma afirmar. Ok? Fique com Deus, fique com essa palavra e saiba que a Bíblia tem 3 linguagens, figurada, alegórica e literal. Aprenda essas linguagens para dizer a verdade de forma correta. Tá bem? Deus abençoe. Fique com Deus.